A paz de Cristo Jesus, aqui é o pastor Leonardo, dando continuidade à série de biografias bíblicas. Hoje eu quero falar sobre Caleb, o matador de gigantes, no livro de Josué, capítulo 15, verso 13 e 14. Gostaria de pedir a você que se inscrevesse no meu canal no YouTube e apertasse o sininho para todos, onde você vai ser notificado acerca das mensagens que estamos postando no nosso canal no YouTube. Livro de Josué, capítulo 15, verso 13 e 14, que diz: Mas Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron, e expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimã e Talmai, gerados de Anak. Esse texto sagrado descreve o momento em que Caleb recebeu a cidade de Hebron como herança e cita os nomes dos gigantes que Caleb enfrentou e venceu. Mesmo aos 85 anos de idade, Caleb ainda exibia muito vigor físico e espiritual para combater na guerra e enfrentar gigantes. Nós verificamos em Josué 14, 11 ao 13, este nobre príncipe da tribo de Judá foi um dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra prometida, que se juntou a Josué no mesmo espírito e ânimo de que Deus o ajudaria a vencer os gigantes que habitavam na terra de Canaã. Se você confere em Números 13, 1 ao 30 e Números 14, 6 ao 9. A cidade recebida por Caleb em herança foi fundada por Anak, um dos mais temíveis gigantes que habitavam em Canaã. Entretanto, Caleb não se intimidou e expeliu todos os gigantes que ainda restavam dos filhos de Anak. O verdadeiro gigante da fé era Caleb, bem mais forte do que os temidos gigantes que assustavam os habitantes de Canaã naquela época. Com isso, Caleb entrou para a história como matador de gigantes e podemos extrair lições preciosas da sua vida. Primeiro, a coragem de Caleb para enfrentar gigantes. Caleb e Josué foram os únicos dos 12 espias que voltaram da missão entusiasmados com os que viram em Canaã, enquanto os demais espias voltaram pessimistas e desanimados com o que viram. Caleb se levantou cheio de ânimo e força, dizendo: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. E se você confere em Números 13 e 30, quando todos queriam desistir, Caleb se levantou cheio de entusiasmo e coragem e dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Se você confere em Números 14 e 8, Caleb ainda se levantou cheio de coragem, dizendo: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Você confere em Números 14, 9. O nome Caleb significa cão ou cachorro. Daí a sua fome de devorar como pão os seus inimigos. Números 14, 9. O sábio Salomão escreveu que é melhor o cão vivo do que o leão morto, em Eclesiastes 9, 4. O próprio Deus elogiou a perseverança de Caleb, dizendo: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, a sua semente a possuirá em herança. Números 14, 24. A disposição de Caleb para conquistar a terra prometida. De todos os hebreus que saíram do Egito, de 20 anos para cima, Josué e Caleb foram os únicos que viveram para entrar na terra prometida. E se você confere em Números 26, 65, Caleb e Josué se mostraram dispostos em todo o tempo para conquistarem a terra prometida. Mesmo aos 85 anos de idade, Caleb se levantou com a mesma fé e disposição que mostrou quando era jovem, dizendo: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, dando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou de idade de 85 anos,
Isso você confere em Josué 14:10. Aos 85 anos, Caleb ainda se dispôs a lutar como um combatente de guerra, dizendo: e ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Josué 14:11. A Bíblia revela Caleb recebendo como herança uma terra de gigantes, dizendo: mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor, a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Este é Hebron, e expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sessai, Iemã e Talmai, gerados de Anak. Isso você confere em Josué 15:13-14. Ao liderar pessoalmente as forças que derrotaram os gigantes que habitavam em Hebron, em Josué 15:14, Caleb demonstrou uma confiança viva e uma fé prática, não apenas uma fé teórica que muitos professam ter e acabam negando esta fé na hora do aperto. Dá uma conferida em Mateus 26:35 e 26:69 ao 75. Caleb entrou para a história como um homem que possuía a força de um jovem, mesmo quando já tinha idade avançada. Por isso seu nome acabou sendo também considerado um sinônimo de força e vitalidade. Isso você confere em Josué 14:11-13. A perseverança, a fé, a coragem, o ânimo na adversidade, a força, o vigor físico e a vitalidade espiritual são o legado que Caleb deixou para todos nós e para as futuras gerações. Diante de qualquer circunstância, Caleb podia dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O Espírito de Deus te esclareça e edifique a sua vida espiritual através dessa biografia bíblica que se chama Caleb, o matador de gigantes. Aqui é o pastor Leonardo deixando mais uma biografia bíblica. Que Deus te abençoe.